Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, meu Beto, beleza? Rapaz, vamos trocar uma ideia aqui. Vamos na carona aqui, nossa, aqui, de boa, do dia a dia. Que é aquela velha história. Hoje em dia a internet dá essa situação pra nós, né? Porque antigamente o que acontece? Você dependia de pessoas, né? Pra poder saber alguma coisa, levar numa boa, né? Hoje em dia você tem internet que pelo menos dá um padrãozinho, né? De fala, né? De situações. E lembrando, né? Eu quero comentar contigo aqui algum assunto que às vezes na internet não tem assunto, sabe? E não é fácil, porque hoje em dia, principalmente aqui na plataforma, como ela pegou uma proporção tão grande, uma gigante, aí ela vai fazer o gosto dela, né? O tal do lucro, né? É errado? Não, né? Até porque, como diz, cada país tem sua legislação, e a nossa, né, infelizmente no Brasil não é fácil, né? Não é à toa que estão querendo cercear até o direito de você, né, ser avisado das digníssimas aí, o que elas fazem ou deixam de fazer, ser avisado, né? Nem falar mal, xingar, brigar, porque não tem visão disso, né? Até porque, como diz, a mensagem pode ser passada de forma interessantíssima, né? Sabe? E essa mensagem, ela pode ser bem interessante, entendeu? O que eu falo? Mensagem do quê? Mensagem de vida, né? Não faça isso, tal, pode, o tal do pode, talvez, quem sabe, né? Vai que, entende? E isso é perigoso, porque assim, é muito fácil chegar aqui, criar um canal e dar o texto pronto, puxar alguma exceção, ficar falando que é regra, né? Fazer aquela situação de marketing, né? Porque também acontece isso muito na internet. Por quê? Porque, como diz, é ingenuidade sua pensar que não tem gente aqui que só quer ganhar dinheiro. Só, mais nada, ele não importa, ele vende tudo e todos. Nem ele tem aquela situação, digamos assim, moral de falar que é isento, né? Que ele é imparcial, sabe? Dificilmente alguém na internet é imparcial, dificilmente. Não tô falando de mim nem nada, não. Tô falando assim, geralzão. Aí você tem que tomar cuidado, Beto, sabe? Porque assim, a vida não se resume a essa loucura, né? Extremista demais, tanto um lado como o outro. Só que do jeito que vai cerceando a liberdade de expressão, vai querendo padronizar o discurso, né? Porque assim, padronizando o discurso fica fácil de lidar. Isso aí que é a jogada dos déspotas, né? Tá bom? E vamos lá, vamos falar um tema legal que rolou esses dias. Monark, olha, parabéns pra você, né, que conseguiu assistir esse negócio de 20 contra 1, 30 contra 1. Parabéns, né? Parabéns, sabe? Porque assim, eu fico maravilhado por um lado, né? Que as pessoas pelo menos estão querendo escutar o debate. E já é alguma coisa, já é. Criticar, falar assim, é ruim, não presta, é chato, são coisas assim inúteis. Bom, eu sou do lado do seguinte, a situação tá tão grave de debate no Brasil, que a pessoa assistir um debate ruim já é melhor que nada, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa que fala assim, né, isso aí não dá nada não, isso aí é ruim, isso aí não presta. Pelo contrário, a pessoa pelo menos assistir já tem uma noção de alguma coisa, já tem um nosso interesse. É assim que eu penso, sabe? Eu penso dessa forma, sabe? Porque assim, é melhor alguma coisa que nada, né? Porque ficar nesse negócio de não, eu vou cobrar o pessoal a coisa mais pura, mais limpa, mais organizada. Aí não dá, né? A coisa mais pura, mais limpa, organizada. Não dá mesmo. Aí sempre eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, sabe? E o que fala.
Porque a coisa é, de novo, mais uma vez, tá tão triste, tá tão lamentável, que um debate assim do Monark, eu peguei o caso Monark sem entender, né? Porque assim, você tem um canal que precisa de visualizações, que precisa gerar engajamento, precisa gerar renda, precisa gerar um monte de coisa, beleza, que é o Redcast, ok, mudou de dono, tem outra pegada, ok, beleza? Eu vou falar porque eu tenho um pequeno conhecimento de alguma coisa desse tipo. Aí você, o que acontece? Você junto com uma pessoa que foi um ícone, né, durante um período de tempo, que ele só pensou em si mesmo, lógico, né, mais nada nem ninguém, né, nunca foi um militante de grupo, e sim um militante dele mesmo, isso é fato, né, totalmente uma pessoa egocêntrica, né? Isso é fato. E aí, errado não, né? Até porque existia o que ele falava antes de acontecer com ele. Outras pessoas passaram por isso, ponto. Né? Não é porque você não passa por uma coisa que não acontece com outras, né? Mas é aquela situação. É só quando a corda quebra pro seu lado, aí você vai falar, aí não tem coerência. Que, né, quem vive da internet tem uma certa informação, mas é aquela situação, né? Pra mim tudo, os outros, não sei, eu sou ignorante, entende? A incoerência, mas tudo bem. Eu acho que o Monark é um adolescente já velho, né? Ele não tem os problemas de um adulto, sabe? Ele é um beta que se deu bem na internet, exagerou aí com o pessimismo dele, foi mal orientado, dramatizou muita coisa. Não acho ele errado, acho ele uma vítima dele mesmo, sabe? Ele vai voltar com força na internet, porque sabe como é que mexe aqui, como é que faz a coisa acontecer. Quem sabe tem um nome a zelar. Ele tá na memória de muitos pessoas já adultas já que ganham. Só que essa fase dele de pagar de doidinho do bairro, né? Ele pegou um pouco dessa turma aí. Por exemplo, um dos ícones também, pra você ver, eu assisto muita bobagem pra comentar. É duro. Porque assim, pra você falar de bobagem com precisão, você tem que assistir a bobagem. Não adianta você, né? Não adianta. Uma bobagem aí de um que ganha dinheiro muito com teoria é o Daniel Lopes, né? O Daniel Lopes é uma bobagem em cima da outra. Ele mistura um pouco de protestantismo no meio, com as teorias da cabeça, né? E é lamentável, né? Porque tem muita gente que assiste, mas é aquela situação, né? A pessoa se dispõe a fazer isso, né? Para poder ganhar dinheiro, para poder viver ali, tudo mais, beleza, ótimo, né? Tudo bem. Isso aí como diz, eu não vou falar mal de alguém que tá ganhando dinheiro de uma forma aí que a lei aceita. É imoral? Não sei, depende, né? Para algumas pessoas é imoral, mas outras não. Eu sou pragmático, né? O que é o pragmatismo? Pô, é uma prática ali, pronto, né? Não tem muita lorota de falar assim, não, isso aqui tá assim, tá assado, né? Bom, aí o Monark nesses podcasts aí tá puxando, né, também outros assuntos, ou seja, tá sendo falado. Por quê? Porque no Brasil você quer ter um entretenimento, né? E ele ficou como ícone de podcast, falava à vontade, tá nem aí, né? Se pagava de rebelde, né? É um adolescente, porque assim, não tem aquela responsabilidade. E lembrando, não estou julgando se isso é certo ou errado, mas isso é fato. Ele tem uma vida leve, tanto que ele fala bobagem que quiser, sem se importar, porque não vai ser cobrado. Aí o dia que ele falou, passou do limite, porque tem limite sim, né? Os poderosos não querem que um doidinho na internet fale deles e tenha audiência e tudo mais, porque assim, nós aceitamos você falar até certo ponto, tá? Certo ponto aqui já não é você. Quem é você para falar isso? Entendeu? Porque assim, quer falar,
fale os bastidores, fale em reuniões, mas não expõe os podres do poder, e nem pense que você pode fazer o que quiser nesse país, porque o Brasil ele é especialista em arrebentar revoluções, qualquer forma de revolução ou contra-revolução, né? Qualquer ideia. O Brasil é especialista nisso, né? Nossa história ela não é cheia de heróis, né? Ela não é. Ela tem esse herói, essa situação que o povo elegeu. Não, foi historiadores, né? Bem pagos aí que colocaram esse herói, porque assim, hoje em dia, com a própria internet, você vê a história sendo mudada na sua frente. A versão, imagina essas aí que não tem nenhum registro. Como que não é? Sabe? Então, nada mais que você vê, você começa a desconfiar dos heróis que tem no Brasil. Aí você aprende só pra passar na escola, mais nada. Ué. Aí você começa aquela situação. Eu sei que é assim, mas eu sei que é assado. Aí, e não é teoria da conspiração, porque a própria teoria da conspiração está dentro da história nossa, selecionada. Aí vem o monarca já absorvendo isso, sabendo que o brasileiro quer falar, quer falar, mas não tem voz, não tem um meio, e vai juntando essa turma ao redor dele também, né? O monarca ele é muito esperto, ele é muito esperto. Aquele jeito dele que sem responsabilidade, desajeitado, né? O jeito improvisado, ele vai ganhando a empatia da turma, sabe? E aí é o jeito dele se sobressair, né? Porque imagina, um cara que fuma maconha com capacidade de criticar os poderosos, né? Só que os poderosos é o seguinte: vê o maconheiro como o Zé Ninguém, né? Na internet e aquela história, não me critique, ponto, falei de tudo para te destruir. E hoje os poderosos têm poder sim para isso, e muito, não é pouco não, sabe? E aí o fato interessante é que essas situações remetem a outras, né? Que é o desenrolar, porque você vê aí, né? O Felca da vida já passou a fala dele, agora é o monarca. Aí eu espero qual que vai ser o outro, né? Que é aquela história, né? O tempo vai passando e vamos vendo aí o desenrolar da internet, aqueles ciclos, aqueles mini ciclos, né? Cíclico, vamos falando, vamos desenrolando, vamos ajeitando, né? Enquanto isso você vai estar aí passando o tempo sem fazer nada na vida. Não quer fazer nada na vida, passar o tempo, né? E o lamentável disso tudo, que esse passar o tempo, ele é complicado, né? Por esse lado, você pensar. Porque assim é triste, né? A pessoa tem total serventia no mundo e ela retirar isso dela, inicialmente. Eu falo assim, a questão de projeto mesmo, é se encaixar no projeto, que é viver em sociedade. Porque assim, o brasileiro é muito emocionado, e a emoção traz esse volume, né, de vida, para melhor, para pior, mas traz. Aí em vez de levar numa boa, né, sossegado, não, sabe, ele usa isso contra ele, né, as emoções ali. E o monarca, ele sabe o que acontece, ele sabe como é que funciona a cabeça do beta. O monarca é perfeitamente um beta, ele sabe bem que é um beta. Agora ele vai aproveitar bastante, tá certo ele cobrar, tudo é dinheiro, tudo é grana, tudo é fazer isso, fazer aquilo, e levar uma boa, né, a vida. Porque assim, digamos, ele dá um vidão, o cara é famosão, conhecido, né, o monarca é o cara. O monarca não é uma pessoa que busca a vida simples, não, sabe? Ele só quer fumar maconha dele e falar as coisas como deve, né? Uma boa. E não tem segredo, não tem nada, né? Pra tu ver como é que é, né? As coisas dele são bem interessantes quanto a isso, entendeu? Eu acho ele assim, minimalista e estoico,
dentro do significado dele, do jeito dele de fazer as coisas, sabe? Acho bem interessante isso. Aí é muito bom isso, porque aqui é a velha história, né? Você vê uma pessoa bem interessante, né? Buscando outras situações, né? Não acho ruim, cara. O Monark não é um cara do mal. Ele é um cara que pensa nele pra si mesmo. E aí, quem tem um pouquinho de coletividade vai pensar diferente, né? Entendeu? Essa que é uma das verdades aí do mundo aí, sabe? Eu não acho ele uma pessoa maligna, né? Mas, de novo, né? Tudo depende da escolha, tudo depende da situação, né? É muito interessante essa vida, né? E lembrando, o Monark vai trazer mais entretenimento, mais falas, mais pensamentos, né? Vai furando suas bolhas, se organizando, né? E não tem problema nenhum, sabe? O problema que ele deu não foi para o pessoal abaixo, foi o pessoal acima, né? E aí faz parte, não é ruim, não é uma coisa péssima, né? Não é uma coisa triste, horrível, nem nada, sabe? No mundo não acabou, o Brasil não acabou porque o Monark deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. É porque existiu muito marketing em cima, existiu uma propaganda, sabe? O pessoal foi na loucura mesmo, sabe? Existiu um exagero, tanto que teve pessoas que falou do caso, e é aquela história, tem que ter o respeito. Só que o Monark aproveitou disso, fez um estardalhaço, né? E aí passou do ponto e parece que isso tornou-se uma chaga. E aí agora tá vendo ele mudar o discurso, por quê? Porque de novo, ele tem que voltar para os holofotes. Porque de novo, ele só tá lutando por ele. O pensamento dele é de quê? Eu. Ponto. Mais nada. Sabe? E como diz, as condições dele é essa. Eu. Aí, como diz, fica difícil até você sustentar uma coisa. Eu fico com pena às vezes do torcedor do Monark, o fã, aquele fã fervoroso que vai falar, o Monark foi injustiçado, o Monark foi isso, foi aquilo, e aquela situação toda, e aí hoje ele tá meio sem explicação pra isso, do Monark, né? Ele tá meio sem explicação. Aí essa explicação fica daquele jeito, né? Como fazer o quê? São situações complicadas aí que eu vejo do dia a dia. Então é isso aí, Beta. O Monark vai ter mais surpresas. A gente vai, assim, pode falar dele à vontade. É um cara de boa, porque assim, ele não mete processo de ninguém. Pelo contrário, né? Ele é bem inteligente nisso. Ele tem a retórica. Acho muito, assim, quem não processa alguém por opinião, ganha-se muita coisa comigo, né? Eu gosto disso, né? Minha opinião muda, melhora, é claro, né? Não fez o processo ali, tá, pra mim tá ótimo, né? Porque é aquela situação, né? Interessante, mas assim, o Monark é um cara assim que é bacana, sabe? Você vê ele publicamente, claro, só dessa parte dele não prejudicar ninguém, só a si mesmo, isso é um fato interessante, né? Interessante. Mas isso aí, eu acho que você entendeu, né, Beto? Um pouquinho da situação do Monark aí, pelas minhas palavras, né?